Há muito tempo que eu queria ter um grande amor como você que demorou, mas chegou e minha vida se transformou. Todo tormento já passou em minha vida. Tudo é amor, pois não havia chance alguma de um dia você ser minha, malandrinha. Estou na tua, estás na minha, malandrinha, malandra minha. Eu estou na tua, estás na minha, malandrinha. Live, caros amigos. Vivo, caros amigos. Vivos, caros amigos. Agora o segundo bloco da live com a cantora e compositora Márcia Castro. Ela foi minha convidada da semana passada, mas houve um contratempo. Ela vai explicar aqui pra gente o que rolou. Bom, eu espero que não haja esse contratempo de novo e que ela apareça, porque ela é muito bacana. Vocês vão ver agora. Vou ver se ela já tá aqui pra chamar. E vocês sabem que eu desativo os comentários assim que o convidado entra. Vamos esperar a Márcia. Meu amor. Oi, meu amor! Peraí que eu vou desativar os comentários. Márcia, só podia ser com baianos, com a gente. Meu Deus do céu! Não, Jean, você não tem ideia. Eu me tremi semana passada. Vou só explicar para todo mundo, que inclusive estava na live de semana passada, que Por foi o favor. seguinte: Jean me falou, me convidou para a live, eu fiquei maravilhada com o convite, amei o convite, porque sabe que eu te amo, tudo que você representa, tudo que você é. E aí, você falou 18 horas, só que 18 na minha mente virou 8. 8 horas, amor. Então aí eu fiz assim, não. Aí fiz a live da Renata às 7, a minha às 8. Vou descer 5, vou malhar até umas 6 e pouca, subir tranquila, nananã, atrasei pra malhar. Chego e subi aqui 7. Quando eu cheguei 7, eu só vi várias mensagens no meu celular. Márcia, já tá te chamando. Márcia, o que aconteceu? E a sua mensagem: Márcia, eu estou preocupado com você. Por favor, me dê notícia. Eu me tremi, eu fiz, meu Deus, não aconteceu isso comigo. Mas, meu amor, eu fiquei preocupado mesmo, porque você não apareceu. Quer dizer, primeiro eu achei que era um problema técnico, né? Porque eu tinha rolado isso com o Wilson Gomes. Deu chamá-lo e não consegui entrar. Aí alguém disse nos comentários, ela tá aqui. Aí eu falei, como ela tá aí? Aí eu comecei a procurar, não achei. Aí você não aparecia. E depois não apareceu e você não me mandou mensagem pelo WhatsApp. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, será que aconteceu alguma coisa com a Márcia? Eu fiquei desesperado. Foi, Aí, aí Berto mandou mensagem pra mim, menino, uma galera mandou mensagem pra mim, falando, Jean, Paulinha Hiroki, Jean tá te chamando na live, onde é que você tá? Érica Saraiva mandou amiga, mandou um áudio. Onde tá você? ô E eu Márcia, lá, ainda saí assim, vou malhar despreocupado, não vou nem levar celular. Ô, minha amiga, mas olha, eu juro pra você que eu não fiquei. Juro pra você, você sabe que eu sou muito honesto, eu não fiquei chateado nem nada, porque essas coisas acontecem. Eu, na verdade, fiquei preocupado mesmo, assim. Eu quase. Quando você mandou a mensagem, eu falei, ufa, agora eu posso dormir, porque você sabe que eu tô 7 horas na sua frente, né? Então, Sim. já era madrugada, assim. Eu falei, ainda bem que ela respondeu, porque eu posso dormir tranquilo agora que ela apareceu. Pelo Não, amor eu de também Deus. ficaria preocupado, porque imagina, você combinar o compromisso desde uma live, eu nunca furei com a live com ninguém. E Sim. aí foi isso, foi 18, virou 8. E vou te falar uma coisa, só para entrar nesse assunto. No dia seguinte, eu ia ter outra live. Foi com a Ilha, exatamente. Sim. Jean, ia acontecer a mesma coisa. Meu Era Deus. 18, eu fixei 8. A Ilha me mandou uma mensagem às 17. Amada, tudo bem para logo mais? Aí eu fiz, deixa eu até checar logo o horário, quando eu vi, ia acontecer de novo. Mas enfim, não vai acontecer nunca mais, que agora eu já tô ligada nessa coisa aí. Vamos só para encerrar. Isso é bem típico de nós baianos, porque a gente não mede as horas por 18 horas, 17 horas. A gente fala 5 horas, 4 horas. Né? A gente, Não aí existe na Bahia, 18 vamos horas. marcar às 17? Não existe. Vamos marcar às 5, marcar às 6, às 7. Sim, porque 17 parece que é 7. A gente fixa como se fosse 7 horas. Exatamente. Me perdoe, meu, mas estamos Imagina, aqui. meu amor. Perdoadíssima.
Agora, eu escolhi você, não só porque eu sou fã da sua música, né? Da sua voz, do seu trabalho, eu sou fã de você, fã como pessoa, mas eu te escolhi também por causa do dia, era um dia especial, que era o dia da visibilidade lésbica. Sim, Então, sim. eu queria comemorar em grande estilo, assim, porque você faz parte. Porque você faz parte de uma geração de cantoras, de compositoras, cantoras e compositoras completamente fora do armário. Quer dizer, não que vocês tenham necessariamente que tratar dessa questão, mas isso não é uma questão para a sua geração. Então eu Claro. queria começar por aí, Márcia. Como foi fazer uma carreira desde sempre nessa posição de alguém que não precisava esconder nada? E, ao mesmo tempo, como foi importante para você, que peso teve na sua vida, na sua carreira como cantora e como mulher lésbica, as cantoras lésbicas brasileiras que não diziam que eram lésbicas? Sim, é muito doido isso, porque a gente, embora não soubesse, né, que aquelas nossas inspirações, aquelas referências que eram referências, continuam sendo referências, embora não se falasse que elas eram lésbicas, quando a gente começava a entrar nos meios musicais, a gente sabia que elas eram, né? A gente começava a ouvir as histórias e tudo, e algumas mais de perto, outras não tão de perto. Só que, como você falou, assim, a minha geração já nasceu, digamos, com esse trabalho, talvez já amalgamado, sabe, dessas cantoras, que Sim, muitas delas foram como construtoras de uma base para que a gente pudesse ter um discurso de liberdade mais efetivo, né? Então, a gente deve muito a elas. Desde lá, a gente vai para trás, que imagina Dolores Duran, entendeu? sim, Sabe, as cantoras, as cantoras e compositoras passando por Zélia, passando por. Desde antes, Gal, Bethânia, todas elas, né? Embora sim, não falasse, mas a gente sabia que estava construindo ali, amalgamando um caminho para que se pudesse. E a minha geração cresceu, digamos, nisso, não levantando, inclusive, que eu acho, a minha especificamente. Nós não levantamos isso como bandeira, né? sim, Mas, na verdade, como um estado de existência, na verdade. É como se fosse a nossa condição no mundo. E isso está implícito no nosso jeito de ser, no nosso modo de ser. A gente não vai esconder isso, a gente vai falar isso como se a gente não falar o que a gente faz, o que a gente come, a gente vai falar com o que a gente está, quem a gente ama também, entendeu? sim. De um Por modo isso que eu muito disse que, natural. como eu disse, como eu falei, a geração de vocês não esconde, mas também isso não é uma questão, né? Quer dizer, isso não Isso. está. Embora você tenha feito foi no final do ano passado, se eu não me engano, você fez um single, Arco-Íris do Amor, que Isso. não é uma música militante, mas é ao mesmo tempo uma Isso. música militante. Isso. Hoje eu participei de manhã de uma live muito interessante, que eu acho que você deve conhecer, é Eliana Hermínio, sabe? Né? Eliana Hermério. Não, não conheço Ela essa. faz, Não. ela faz parte, ela faz parte do movimento negro de mulheres lésbicas do MST. É uma figura muito interessante que estuda isso, estuda o movimento lésbico, né? E principalmente o lésbico negro há muitos anos. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que a gente tem que lutar, na verdade, obviamente, nesse momento, talvez seja importante a gente levantar algumas bandeiras e ser um pouco mais ativista, porque direitos que a gente entendia como assegurados, né? A gente estava dando como tudo muito assegurado, de repente ficaram em risco, né? E Sim, esse risco causou um susto e é como se todo mundo precisasse. A gente bora dar a mão aqui e falar, olha aqui, antes de tudo eu sou lésbica, cantora, entendeu? Para a gente sim, assegurar, afirmar um direito. sim, Antes desse estado que estou considerando aqui, com fé em Deus, o estado de exceção ao que vivíamos e ao que vamos viver, a gente, na verdade, a gente não precisava falar que a gente era de antemão. A gente era inclusive, sabe? Eu sou sim, inclusive, cantora inclusive lésbica, entendeu? Ser inclusive as coisas, porque, né, no sentido da inclusão mesmo. Mas hoje não, né? Hoje, talvez, nesse momento específico da nossa história, esse ativismo seja um pouco mais necessário para que a gente sirva de espelho e inspiração para pessoas que nos acompanham, para pessoas que estão vivendo momentos muito difíceis, porque uma onda conservadora muito grande vem invadindo os lares, as famílias, e muitas pessoas estão se sentindo sufocadas, pessoas que ainda não tiveram, né, a força suficiente para viver na sua condição plena de liberdade com relação à sua orientação sexual. Então, é como se quando a gente faz isso, além da nossa música, né? Além da arte em si, mas a partir do nosso posicionamento,
a gente inspira as pessoas, a gente como cria uma rede, né, de apoio para pessoas que estão fragilizadas nesse momento com isso. Então, embora eu nunca fui uma cantora, nos meus discos todos, o meu eu lírico sempre foi lésbico. Sim. Meu eu lírico sempre foi lésbico. Assim. Eu noto isso nas suas canções. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que você falou. Eduardo Galeano, um texto curto dele, um texto curto, mas profundo, como ele sempre foi, sobre o casamento, o matrimônio igualitário. Ele disse que a gente precisa estar sempre atento, porque esses inimigos das liberdades, esses inimigos da diversidade sexual, eles estão sempre retornando com outros nomes, né? É a velha Inquisição com outros nomes, é o nazismo com outro nome, né? Mas eles estão aí. Então, isso que você falou é importante, quer dizer, é um momento agora de reafirmar, porque a gente não está num ambiente relaxado, como estávamos antes, né? Isso. Na verdade, a gente vinha de toda uma política construída, que isso refere também a políticas públicas, né? Construídas de modo a dar vozes para essas pessoas. E dar voz não é só dar voz de fala, é dar trabalho, entendeu? É dar educação para a sociedade, para que a sociedade entenda, né, o nosso lugar no mundo. Isso tudo foi, de hora para outra, sumiu, foi apagado, desapareceu. E a gente está tendo que aprender, veja só, a existir e a ensinar por nós mesmos, né? Nos organizarmos enquanto sociedade civil, nós, os movimentos todos, LGBTQIA+, para ensinar as pessoas, sabe? Quase como ser didático mesmo com relação a isso. Porque a gente não está tendo, na verdade, esse suporte na esfera pública, né? Infelizmente, muito poucas pessoas e poucas que têm uma representação suficiente para que a gente continue naquele avanço que estávamos, né, Jean? Sim. Enfim. Mas a gente faz, assim, minha geração, só fazendo a você falar uma coisa assim, minha geração, assim, tem muitas cantoras lésbicas, mas gerações anteriores já tiveram uma leva, assim, de sapatões maravilhosas, né? Assim, sim. Mais volumosa, temos de volume, né? De pessoas assim fazendo. Mas olha, a sapatão mais, assim, antes da sua geração, né? A sapatão mais incrível, eu não sei nem se eu posso estar dizendo isso, pelo amor de Deus, na live, porque a pessoa nunca. Não, se bem que ela já falou sim, imagina. Já falou sim, claro que já falou, imagina. Ela nunca usou o termo sapatão para ela. Eu nunca a vi usando, mas eu acho ela genial, incrível. É a Adriana Calcanhoto. Maravilhosa! Que é anterior à sua geração. Maravilhosa, anterior à minha geração. E, nesse sentido, me identifico muito, porque tem essa coisa do eu lírico, sabe? Do eu lírico lésbico. Todo um comportamento, uma androginia maravilhosa, né? Calcanhoto de uma androginia, assim, incrível. Então, e extremamente pop. Sim. Como é que pode? Aquela voz, aquelas letras chegavam em todas as pessoas. E ali uma representação lésbica, sapatônica, né? Assim, convicta, sabe? Convicta, né? E ao mesmo tempo, assim, eu amo Calcanhoto. Eu adoro, tenho tudo dela, ouço ela desde sempre, desde a estreia dela com Enguiço, que é o primeiro disco dela. Maravilhoso esse CD. Eu amo esse disco. Eu soube que ela não gosta muito desse disco, que ela mesma não gosta muito. Porque é um disco mais de intérprete, que ela gravou só 2 composições dela. Mas eu gosto dela desde o primeiro disco, desde a estreia dela. Ela, ao mesmo tempo que ela afirma, ela também é muito discreta, assim. A geração dela também, ela ousa dizer o nome, mas ela também sempre foi muito discreta. Ela nunca, por exemplo, usou o termo sapatão, né, em relação a si mesma. Porque essas questões, na verdade, elas começaram a ser mais normalizadas de um tempo para cá. Eu não consigo dimensionar, né, o que é ali nos anos 80, final dos anos 80 e nos anos 90, né, onde ainda era um tabu você falar. Imagina, eu fui adolescente nos anos 90 e, de fato, embora no meu seio familiar foi tudo muito tranquilo com relação, né, e inclusive comigo mesma, com relação, né, à descoberta da minha orientação, eu olhava para o mundo e me sentia assustada, não me sentia à vontade para compartilhar com o mundo isso, né? Isso me gerou alguns problemas, assim, com relação a relações que, sabe, eu tive, de me sentir muito acuada e não tinha, talvez, não me sentia acolhida socialmente para existir de um jeito livre, né? De um jeito livre, de um jeito como se eu fosse uma pessoa que pudesse viver o amor como eu vi as pessoas vivendo da minha geração, as pessoas com 15, 16, 17 anos. Eu não vivi isso, né? Eu vivia escondida.
sim. E isso tem marcas na gente, sabe? Tem marcas que a gente... Profundas. Profundas. Aí a gente vai tentando, né, com consciência e tudo, recuperar, né, um pouco essa adolescência nesse sentido mal vivida, não por nós, mas por um contexto, né? E imagina, então, você pegar como cantora num país como o Brasil e falar, sou lésbica, essa aqui é minha mulher, entendeu? É complicado. Sim. Eu achei, eu não sei, Cássia, por exemplo, embora toda aquela figura que ela tinha, inclusive, masculinizada e tudo, eu não sei, ela naquela época, ela já chegava, já você conhece, ela já chegava a falar isso abertamente, ela declarava isso ou era algo entendido? Não, a Cássia era tranquila, mas como disse Zélia, a Zélia falou uma coisa muito interessante, quer dizer, num papo que eu tive com a Zélia, na live que eu fiz essa live, Caros Amigos, com a Zélia, eu lembrei de uma expressão da Ivana Bentes que se chama corpo parlamentar. Quer dizer, a Martinalha e Cassaélia não precisavam falar nada. Elas não precisam, Cássia não precisava falar nada, Martinalha não precisa falar nada, porque o corpo fala, né? É o corpo parlamentar. E a Cássia era isso, assim, ela era sapatão, mas ela não dizia porque não precisava dizer, né? Quer dizer, não precisava, assim. E eu tive, assim, Deus me deu, os orixás, as deusas me deram a oportunidade de entrevistá-la pessoalmente, né, Cássia, como repórter. E ela era muito tímida, então não era homofobia internalizada. Não era. Era timidez e ela não precisava falar. Ela era um corpo parlamentar, é como Martinalha. Maravilhosa. E já diz tudo. É que eu falo assim, é tão parlamentar que eu fico pensando, será que ela já disse? Porque era tão claro e tão óbvio. E tão acolhido, né? Sim. Tão acolhido ao mesmo tempo por tamanho e carisma, as duas, né? Tanto Martinalha quanto Cássia. Sim. E não podemos esquecer de uma outra que é maravilhosa, incrível, que é Ângela Rouault, né? Quer dizer, Essa daí, eu amo. eu amo também. Então, a Ângela também teve esse papel e a Ângela sofreu muito a violência de uma sociedade uma sociedade misógina, machista e lesbofóbica, né? Sim. Mas ela manteve, a carreira dela, inclusive, foi muito impactada por causa dessa lesbofobia, mas ela manteve ali a chama e também nunca escondeu. É importante que se diga. Inclusive, eu vi, tem mais ou menos uns 20 dias, engraçado. Eu estava ouvindo uma entrevista que ela deu, sei lá, na década de 70, para um jornalista. Cidinha Campos. Isso. Nossa, que horror aquela entrevista. Sim. Gente, aquilo ali colocou ela no lugar tão horrível, sabe? E gerou marcas tão profundas que, inclusive, ela fala que aquilo ali foi, de algum modo, responsável por toda essa história que ela viveu com drogas, com tudo, sabe? O jeito que enterraram a carreira dela, né? Que enterraram, não, que tentaram enterrar, mas a grande artista que ela é, nunca isso aconteceu de fato. Sim. Mas deixou marcas profundas nela mesmo, né? Imagina, teve uma vida muito conturbada, de instabilidades e tudo. E a gente vai falar, não, mas não foi necessariamente por causa disso. Não, gente, isso também tá ali dentro, entendeu? Você sabe o que é você, num país como o nosso, ali na década de 70, você ser exposta como uma mulher lésbica, e não só lésbica, mas ela foi exposta como uma mulher lésbica ainda agressiva. Uma mulher, sabe assim? Isso tudo... Foi horrível. 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 Agora, eu quero fazer justiça também com outras duas cantoras, que é de uma geração dos anos 80, princípio dos 90, que assumiram uma posição, não só disseram, como assumiram uma posição ativista, que é a Laura Finocchiaro e a Vange Leonel. Vange, maravilhosa. A Laura eu não conheço já. A Laura Finocchiaro é de São Paulo, eu acho. É uma cantora, ela mais ligada pro rock. E ela foi ativista, ela se converteu numa ativista. A Vange também se converteu numa ativista. E essas duas mulheres não podem ser esquecidas. Quer dizer, o movimento LGBT, em especial o movimento lésbico, não podem esquecer do papel que elas duas... A Laura está viva ainda, mas que a Vange teve, que a Vange Leonel teve. Sim, a Vange é maravilhosa, conhece o trabalho, um artista incrível. Outra coisa que a gente conversou de manhã, tipo assim, eu embora desde o meu primeiro disco, que foi o Pecadinho, que foi um disco que eu já li, talvez de um modo muito intuitivo e do modo que fazia parte das histórias que eu estava vivendo na época, eu gravei um disco e fiz todo o conceito gráfico. Eu queria cantar, digamos assim, o que estava à margem, né? O que estava à margem na Bahia, o que esteve à margem da música brasileira. Daí regravei Sérgio Sampaio, regravei Itamar Assunção, gravei J. Veloso, gravei Luciano Salvador Bahia, que é ali na Bahia, à margem de um grande sistema, né?
sim, Tuzé de Abreu, Tom Zé. E daí eu pensei, fui para a ladeira da montanha, fazer toda uma pesquisa e trazer aquelas figuras que estavam ali, sabe? Porque eu fiz assim, poxa, eu quero fazer as fotos do meu disco na ladeira da montanha. É meio estranho chegar, fazer umas fotos, vai virar turístico isso aqui. Não, eu quero entender a ladeira da montanha, eu quero viver a ladeira da montanha. Fui para dentro do bordel de Marinalva, convivi, virou uma amiga minha, anos e anos em Salvador. Quando eu chegava, uma das primeiras coisas que eu fazia em Salvador era ir lá no bordel de Marinalva. Agora não existe mais, né? Com trans e travestis que ficavam ali na orla de Salvador, entre a Praia de Patamares e Itapuã, né? Então, foi um processo muito intuitivo, sabe, que eu tive fazendo isso. Como você falou, não tinha um ativismo necessariamente, não tinha uma bandeira, sabe? E aí o tempo foi passando e tal, esse eu lírico lésbico continuou, mas desse modo intuitivo, do modo que eu entendi a vida e que fazia minhas coisas. Se alguém me perguntasse se era lésbica, eu falava, sou, mas não chegava lá. E eu publicava, inclusive, né, quando comecei o Instagram e tudo, publicava minhas coisas, minha vida, que é isso, né, no que escondi. Só que aí chega um movimento. Aí eu conversando hoje com a Eliana, eu percebi que nós, artistas lésbicas e tudo, não que a gente deva, mas a gente nunca talvez se articulou de um modo muito organizado, pelo menos a minha geração, sabe? sim, Para que a gente pudesse. E principalmente eu falo das lésbicas. Porque eu sim, acho que, por exemplo, eu vejo assim o movimento trans muito bem articulado, sabe? sim. Muito bem articulado. Mas Diga você aí o não que você acha que acha. o movimento. Bom, quem sou eu para estar falando no lugar das mulheres? Mas eu acho que o movimento feminista abriga o movimento lésbico, né? E, Sim, e acaba se confundindo ali nas reivindicações, né? você falou uma coisa certa. Eu acho que a briga acaba se confundindo um Sim. pouco. Inclusive, eu tive alguns anos atrás um problema com relação a isso, com relação ao movimento feminista, né? Sim. Quando. Acho que você acompanhou, né? Da história do suposto caso de assédio que teve em Ah, Salvador. sim, sim. E aí eu estava com um compositor que supostamente tinha assediado uma pessoa. E daí o movimento feminista, assim, sabe, eu nem entendi direito o que estava acontecendo. E eu senti falta da sororidade feminista e essa inclusão, talvez, que tivesse, sabe, gente, ali é uma mulher lésbica, sabe? É como se eu já tenho um marcador aí de preconceito social muito forte para ser atacada por também tantas outras mulheres, entendeu? Isso. Aí eu fiquei pensando, então é uma coisa que está dentro da outra, mas talvez não de um modo tão organizado, quando a gente fala de pautas de reivindicação, de proteção, de rede de apoio, entendeu? E eu achei interessante isso, porque essas redes, eu falo né, de novo, nesse momento que a gente tem vivido, são redes muito importantes para o fortalecimento. A gente está muito frágil, a gente sabe, assim, eu vi uma coisa que eu adorei, a gente está se motivando em rodízio nesse período, não só de isolamento, mas no mundo que já chegou e que vai permanecer por muito tempo, né? Então, essas redes de apoio são muito interessantes. E se a gente consegue se articular, né, de um modo mais enredado, a gente consegue fazer esse rodízio, quando um está lá, o outro vem, puxa, vai, pega e pau, inclui, né? Eu acho E que com isso facilita um menos, e com menos violência na comunicação, né? Com menos assédio, cancelamento, né? com menos cancelamento, né? Porque assim, mais entendimento, porque não é que a gente vá deixar de fazer o debate, mas é um cuidado, como você disse assim, pô, observar que é uma mulher, uma compositora, uma mulher lésbica, quer dizer, vamos ter um cuidado na hora de chamá-la para o debate, né? Isso. Eu Esse acho isso cuidado. interessante, essa coisa de chamar a pessoa para o debate, tipo assim, poxa, de repente eu estou falando aqui alguma coisa, porque a gente sabe, a gente está aprendendo muita coisa. Eu estou aprendendo muita coisa diante de tudo isso Sim, também, sabe? Eu estou desconstruindo várias coisas que eu fui ensinada desse jeito, entendeu? Mesmo com mulher, e mesmo com mulher lésbica. Então, estou aprendendo, estou desconstruindo. Cada momento é um momento bom de aprendizagem. Aí eu deslizo alguma coisa, alguma fala, alguma atitude. Aí, você que é do meu movimento, não me dá o direito de só nós, antes de me expor para todo uma história, para muitas pessoas, não me dá o direito da gente tentar que resolver internamente, sim, sabe? E não é escondido, não. É tipo, ó, você aqui é dos nossos. Deixa eu te chamar aqui. Isso sim, foi assim, isso foi assado. Vamos tentar, né, isso. criar uma outra compreensão desse fato aí e tal. Então, eu acho que esse é o momento realmente da gente pensar, talvez de modo mais articulado.
Sim, e Nordeste se cuidador. articula E para cuidar cuidadoso. do... Agora, vamos para a música. O seu primeiro disco é de 2007, foi oficialmente a sua estreia, né? Isso, 2007. Que é esse disco que você está na ladeira da montanha, na Na capa. montanha, é. É maravilhosa essa capa, Márcio. E desse disco tem uma música. Você vai tocar para mim hoje ou Tô você com o não? violão aqui. Eu fiz, como a gente não combinou nada, o violão tá ali do lado. Vou até botar ele aqui no meu colo. Massa. Olha, se você tocar desse disco, eu gosto de Em Nome de Deus. Você Amo. toca? Bom, toque essa primeiro. Olha aí eu mandando aqui. Toque essa primeiro. Faz essa e depois eu comento a outra que eu queria comentar. Bora, peraí. Eu tô pegando. Deixa eu só tirar um acorde aqui. Tá bom. Seu tempo, meu amigo. Bora, vamos lá. Eu nunca pensei que pudesse querer alguma mulher como quero você. Se humanos... Peraí, tô errando, peraí. De novo, vamos lá, começo, bora. Eu nunca pensei que pudesse querer alguma mulher como quero você. Se o mago soubesse e juntasse o meu nome em S ao seu nome em C, nas cartas de todo tarô que houver, em todo xingue eu podia não crer, mas tudo é tão verde em seus olhos, não dá pra não ver. Mas tudo é tão verde em seus olhos, não dá pra não ver. Mas tudo é tão verde em seus olhos. Você nem se esconda que eu vou procurar. Você nem se iluda que eu vou lhe encontrar. Você pode ir e sair e sumir por aí que não vai se ocultar. Eu vejo seu rastro onde ninguém mais vê. Eu pego carona até no Challenger e vou nos anéis de Saturno buscar por você. Eu vou nos anéis de Saturno buscar por você. Eu vou nos anéis de Saturno. Sem ser João Batista, você batizou meu corpo na crista das ondas do mar. E aí me abriu feito ostra e colheu minha pérola pra Iemanjá. Agora que estou à mercê de sua luz, em nome das águas lá de Bom Jesus, em nome de Deus, me carregue e me pregue em sua cruz. Em nome de Deus, me carregue e me pregue em sua cruz. Em nome de Deus, me carregue. Em nome de Deus. Maravilha, Márcia. Demais. Imagina, no primeiro disco você grava isso, ou seja, de fato não precisava de ativismo, você já estava dizendo aí, né, o que tinha que ser dito. Agora, em 2012, você deixou mais claro assim, a influência, as suas influências, a influência dos novos baianos na sua música, na sua formação, e você fez uma regravação de Preta Pretinha que coloca Preta Pretinha na tradição da chula do recôncavo baiano, quer dizer, você põe em diálogo essas duas expressões musicais que para muita gente não tem conexão e tem conexão. E é linda a sua gravação. Sabe como foi que aconteceu essa coisa de gravar Preta Pretinha? Eu fui convidada para fazer o Som Brasil em homenagem a Moraes. Inclusive participou desse Som Brasil Tereza, Cristina, Rita Benedito, Jussara Silveira, que fazia as 3 meninas do Brasil. Que eu dirigi o show, Márcia. Que você dirigiu o show! Isso! Ai, maravilhoso! Então foi um Som Brasil incrível.
incrível, com a presença do próprio Moraes. E daí o Gleiser escolheu as músicas pra gente fazer, né? Na verdade, ele deu uma lista de opções e da minha lista veio Preta Pretinha. Eu fiz, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com Preta Pretinha? Preta Pretinha, imagina, uma música emblemática, né? Quase que um domínio público. Eu fiz assim... Aí conversei com o Luciano Bahia, produtor musical, né? Meu na época. Aí a gente fez... Aí o Luciano fez, Márcia, tem chula dentro de Preta Pretinha, né? Vamos ver aí, tem chula, tem... Bora trazer então a Bahia, vamos fazer mesmo, sabe? Trazer toda a Bahia para essa versão. E daí que veio. E a gente gostou tanto do resultado que eu fiz, quero gravar isso. Ficou incrível. Agora, em homenagem ao Moraes, pela memória dele, pelo fato dele ter ido no momento que a gente não pôde fazer grandes comemorações públicas, né? Claro. Lamentavelmente, por tudo isso, eu queria que você fizesse Preta Pretinha. Bora! Enquanto eu corria, assim eu ia te chamar. Enquanto corria a vaca, te chamar. Enquanto corria a vaca, por minha cabeça não passava, não. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Somente só, assim vou lhe chamar, assim você vai ser. Preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Preta, preta, pretinha, eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Olha que eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu sou um pássaro que vivo avoando, sem nunca mais parar. Ai, ai, saudade, nem venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha, preta, preta, pretinha. Mulher, eu vou te dizer, quando eu ouço isso, eu sempre ouço em casa, não na rua, porque me dá vontade de sambar. Eu juro pra você, eu ouço em casa, assim, eu boto, sobretudo quando eu estou fazendo alguma coisa, ou cozinhando, ou limpando a casa, porque aí eu sambo, sem ninguém ver, não tem câmeras, não tem nada. É a Eu famosa sambo faxina, muito. a faxina, a trilha da faxina. Maravilhoso. Ô, Márcia, você gravou um clipe que é impactante, o clipe, né? Quer dizer, a música é impactante. A música é uma, digamos, uma abertura da sua musicalidade para uma outra sonoridade, você se abre para novas sonoridades. Então a música ela é pista e tal. A letra dela é uma provocação muito interessante com a figura de Exu, que é um orixá. A gente sabe que no panteão do candomblé, né, das religiões de matriz africana, Exu é importantíssimo, que é o orixá da comunicação, Laroye. Você fez uma música que é uma referência muito sofisticada à figura de Exu e, ao mesmo tempo, a letra contém uma ironia com o fato da tradição cristã tratar Exu como o diabo. Sim, exatamente isso. Você faz isso muito bem, com uma sofisticação muito grande. Me diga uma coisa, houve gente que não interpretou bem essa música? Muitas pessoas. Muitas. Engraçado, né? Baba no Quiabo, eu tava Olha como tudo linka, né? Eu tava fazendo uma turnê do show em homenagem aos Novos Baianos. Fazia eu, Annelise Assunção, Curumim, a gente fez um show chamado Deu um Rolê. E aí, teve um dia que a Annelise não pôde fazer o show e quem substituiu foi a Ava Rocha. No camarim, a Ava me cantou
me começou a cantar para mim esse refrão. Baba, baba, tem que ter baba no quiabo. Com a baba do quiabo, faço rebó e caruru. E aí, quando ela começou a cantar isso, eu fiz assim, nossa, que coisa incrível, Ava, que maravilhoso. Daí se juntaram. Ela falou que ela cantava, era uma música dela com a Marina de Moraes, com o Gui Calzavara, com o pessoal ali que do Oficina, o pessoal louco da Oficina, maravilhosos, que fizeram peça com o Zé Celso e ali nos intervalos das peças ficavam compondo músicas. Essa saiu assim. Eu com o Luciano Bahia completamos a letra da música, né? Enfim, toda essa atmosfera bem transgressora e irônica como se fosse uma ironia contestativa, sabe? Sim. E aí chamei para gravar o clipe da música Areta Sadik, que é maravilhosa, uma figura incrível e uma figura extremamente performática, né? Expressiva. E ela é muito expressiva. Nossa, o clipe é impactante. Em todos os sentidos, o clipe é muito impactante. Mas termina a história. Não, aí quando assim, a gente lançou a música com o clipe, né? O feedback das pessoas, quando via uma imagem de Areta, o nome de Exu e a imagem de Areta, as pessoas ficavam com medo. Ah, eu não acredito. Medo. As pessoas não conseguiam compartilhar. Eu tive muito pouco compartilhamento do clipe. Sim. As pessoas e falavam para mim mesmo, tipo assim, poxa, massa, legal, mas tipo assim, muito pesado. É uma expressão do racismo. Quer dizer, é uma expressão do racismo e também da dificuldade da pobreza interpretativa. Porque a gente está com déficit, na verdade, de interpretação de boa vontade para interpretar a obra de arte. Sim. Você, ao mesmo tempo, comenta a figura de Exu, essa figura poderosa, essa figura ambígua, porque Exu é uma figura ambígua, senhor dos caminhos, senhor da comunicação. Você, ao mesmo tempo, pega essa figura trans, né, preta, e você faz uma crítica ao fato de Exu ser historicamente associado ao diabo. Muita gente não entendeu, e isso também é uma expressão do racismo, você não acha? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, uma expressão, o que eu senti muito quando a música saiu, o fato de ter a palavra Exu, e as pessoas, como Exu foi demonizado, como pelo menos religiões de matriz africana sofrem muito preconceito. Quando fala Exu, então, Ave Maria. Parece que você está falando assim a encarnação do mal. Sim. Né? Então, pelo fato da música centralizar na figura de Exu, isso já gerava um preconceito. Aí associou isso a uma figura negra. Sim. Aí então é como se a Areta virou a própria expressão do demônio. Que loucura. E as pessoas, elas falavam isso para mim. Que loucura, Márcia. E eu tive que administrar isso, assim, de modo que as pessoas não conseguiam, às vezes, nem reproduzir muitas músicas, né? O meio, vou te falar, onde essa música foi mais bem aceita, mais foi acolhida, foi no meio dos homens gays, sabe? Os homens gays entenderam muito o que eu quis dizer. Eles acolheram muito essa música. E foi o lugar onde eu senti que minha mensagem foi entendida. Sim. Em parte, você não acha por causa também da musicalidade? Porque você, em termos de textura musical, você dialoga ali com as pistas de dança, com funk, né? Com esse universo que os gays estão muito presentes, né? Que os gays dominam. Totalmente. E vou te falar, isso aí, na verdade, esse meu disco foi o quarto disco Treta, né? Ele foi um disco de sonoridade bem pista, bem eletrônico. Eu fiz eu não fiz ponte, na verdade, dei um salto, né, de uma Márcia muito MPB, muito tranquila, para uma Márcia completamente eletrônica, né, muito pouco acústica. E as pessoas estranharam muito isso. E como Baba no Quiabo foi uma das primeiras músicas que eu lancei como single, as pessoas também fixaram muito esse retrato, sabe? E falavam assim pra mim, mas seu disco é só de funk. Eu falei, gente, só tem uma música de funk, que é Baba no Quiabo. Era a única música de funk. Meu disco virou de funk por causa de Baba no Quiabo. Que loucura! E é tanta pobreza de interpretação que o próprio fato de ser um funk já é um comentário incrível sobre o papel do funk, né, na afirmação né, dos direitos da mulher sobre o seu corpo, da liberação do corpo feminino, da cultura das periferias.
dessa figura, inclusive, que Exu encarna. Eu vi até, de certa forma, uma referência a Jorge Lafon, quando ele interpretou Exu em Tenda dos Milagres. A série Uau, que que a Globo fez, lindo! sim. Lafon interpretava Exu, com essa figura negra, ambígua. É incrível. Ou seja, era fruto de homofobia e de racismo, a rejeição ao seu clipe. Seguramente foi Não, isso. sem dúvida, eu senti muito isso e a gente. Só que assim, a gente tenta. E não me abati por isso, observava tudo, mas pensava assim: essa música, e é uma música que a gente. Quem estava envolvido no disco, né? Uma música produzida pelo grande, grande produtor Huxel, junto com o Marcos Vaz, que foi o produtor do disco, né? Huxel que faz muita coisa com Isa, com um monte de gente e tal. Huxel, a gente, Marcos Vaz que produziu o disco, a gente começou a escutar Huxel. Na época desse disco, falava, nossa, esse menino manda bem no funk. E eu tava ouvindo e vivendo muito a cultura periférica nessa época. Porque eu nunca tinha ido, eu nunca tinha vivido a história do funk tão de perto. E eu me casei com uma mulher que ama funk. Que, né, que na verdade a memória afetiva dela de periferia foi construída a partir do funk. Então eu comecei a entender o funk de outro jeito, com muito menos preconceito, porque a gente tem muito preconceito com o funk. Então eu comecei a ver o funk de outro jeito, né? Você tem um olhar crítico diante de algumas coisas, continua tendo, mas você entende isso de um modo mais amplo, né? Em modo de construção de identidades, né? Então, era tudo muito verdadeiro, entendeu? E quando eu vi que somente um lado da moeda foi absorvido, e foi o lado... não só o lado que foi absorvido foi negativo, não. Entenderam aquilo como lado negativo, a gente deixou, a gente acabou que a gente não tinha como, a gente deixou de investir naquela música, né? No sentido que a Sim. gente sabe que essa música não vai para frente. As pessoas não vão possibilitar que essa música vá para frente. Lamentável, por essas três coisas: racismo, homofobia e dificuldade de interpretação. Quando eu era deputado, eu apresentei e aprovei um projeto que reconhece o funk como manifestação cultural. O debate em torno desse projeto, você precisa ver a quantidade de preconceitos das pessoas. Primeiro, a ideia de que a periferia é um vazio cultural, de que não se produz cultura na periferia. Depois, Nossa. a dificuldade de reconhecer o funk como uma expressão cultural. É muita expressão de um país racista, de um país classista. É isso. E é muito interessante, quem foi até, eu estava vendo, agora está começando, na verdade, né? Eu nunca tinha visto isso. As pessoas liberando alguns estudos do Instagram mesmo, acho que foi um dos produtores de funk, começou a explicar as letras do funk, né? O surgimento, os personagens que estão inseridos naquela letra. É como se fosse, na verdade, o seguinte: Cartola não cantava a sua periferia? Os artistas, os MCs de funk cantam a sua realidade, gente. Desculpa, se você não gosta de funk, você não absorve, você não está entendendo nada da realidade do país. Sim. Sim, sem falar da... Porque quando eu dirigi um show para Ana Costa, maravilhosa, compositora, você sabe quem é, Ana Costa? Sim, amo a minha. Maravilhosa. Eu dirigi um show dela chamado Novos Alvos, e ela canta, tá no repertório dela, que é a Mamamã, que é uma música do Martinho da Vila, né? Que é um jongo. E o Alê Siqueira, que é incrível, o Alê Siqueira viu claramente o jongo como uma espécie de ancestral do funk. E quando produziu essa música para Ana, ele colocou o funk. Cara, é incrível. As pessoas precisam de repertório cultural para deixarem de ser preconceituosas. Nossa, é incrível. O funk vem do maculelê. Sim. Sabe assim? Saber que o funk é o único gênero genuinamente eletrônico brasileiro. Foi o primeiro gênero que surgiu a partir do eletrônico mesmo. É um gênero eminentemente eletrônico na sua matriz, entendeu? Vem do maculelê, mas surgiu enquanto o ritmo mesmo eletrônico. Quer dizer, os produtores de funk hoje, do Brasil, eles dão banho em termos de produção musical em qualquer produtor gringo de eletrônico, sabe assim? Sim. São as misturas que se fazem, as misturas rítmicas. É um negócio absurdo, é muito rico, né? Só que a gente ainda não coloca, não a gente, mas tem esse olhar ainda, né? Que é o preconceito, que vem desse preconceito classista, né? E racista, na verdade. Racista e classista. Ô, Márcia, esse disco que você disse, para mim você tinha feito uma abertura, né? Você disse que deu um salto. Houve uma crítica, uma recepção difícil da crítica, né? Em relação ao disco, né? Foi muito, muito... A gente chama assim, o disco flopou. Né? Todo mundo tem uma história de uma flopada na carreira. E é muito louco que esse disco... Eu não ganhei nenhum edital para fazer nem nada. Eu juntei meu dinheiro.
né? A gente sabe que artista é maluco. Sim. Artista ganha dinheiro para gastar todo no próximo disco, né? Então eu juntei meu dinheiro e gastei tudo que eu tinha, que eu não tinha nesse disco. E foi o disco que eu não retornei esse disco. Eu não consegui gerar shows que me possibilitassem retornar todo o meu investimento no trabalho, para você ter ideia de como ele foi, não foi bem aceito. Aí eu penso, responsabilidade de quem? Claro que deve ter alguma parcela de responsabilidade minha, até porque eu estava vivendo um momento pessoal muito conturbado. O disco, na verdade, não disco é treta, né? Sim. E disco é muito autobiográfico. Realmente eu vivi uma treta, separação, uma loucura, e disco é um diário desse processo. Então, talvez a minha energia também não tivesse tão harmônica para trabalhar um disco e tal. Mas, ao mesmo tempo, houve muito... a gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande, principalmente os jornalistas. Eu faço até, né, esse papel aqui de advogado do diabo. Os jornalistas mais cultos, mais, sabe, vanguardistas e tudo, mas muito ainda conservadores, né? Porque, Sim. assim, eu acho que nós, artistas, nós somos catalisadores, antenas. A gente tem que ter total liberdade para fazer o que a gente queira. E a gente tem, na verdade, mas o olhar, principalmente, eu falo assim, dos jornalistas e tudo diante disso, é de olhar um pouco mais livre e mais positivo. Gente, que maravilha você fazer a vida inteira uma coisa e se arriscar a fazer completamente outra coisa, entendeu? Sabe que eu digo isso? Porque tudo bem você não gostar de um trabalho. Tem pessoas que nem escutaram, já não gostaram de antemão porque era eletrônico. Sim. Sim. Aí só a posteriori é que as pessoas entendem com um retardo e consideram discos maravilhosos. Como, por Sim, exemplo, o disco de Tim Maia da imunização racional. sim. Ou, por exemplo, aquele disco mais rock and roll de Gal, que eu esqueci o título agora. É o. Legal. É o Legal. Legal, né? Legal. Que é um disco... Ou seja, aí depois as pessoas... Ai, que incrível! Quer dizer, quando elas vão... Só mais tarde é que elas vão entender como o artista foi catalisador, como ele impôs um desafio a si mesmo, como ele correu riscos, né? E eu acho Claro. que você correu muitos riscos nesse disco. Embora seja um momento, você tenha... Eu não sabia disso, você está me dizendo agora que foi um momento difícil na sua vida, mas você está deslumbrante na capa. Sim. Sensualíssima. E eu estava num Explorando... momento tão gostoso de descoberta do meu corpo, assim, no sentido de um jeito mais sensual, sensorial, sabe? Eu comecei a ter uma outra relação com o meu corpo, muito mais prazerosa. Eu estava me curtindo bastante. Eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo também. Teve tanta sinceridade nesse trabalho, e de repente eu vi as pessoas falavam: esse trabalho é morno, esse trabalho. Eu falei: meu Deus, mas é tudo que ele não é. O lugar onde ele não foi construído foi no morno, ele foi construído numa panela de pressão, entendeu? Treta. Treta, e assim, aí você vê, poxa, né, como é quando você sai da zona de conforto, né? Quando você sai da zona de conforto, da sua zona de conforto, você também coloca o outro numa posição de ter que sair para entender um pouco sua obra. As pessoas têm dificuldade, as pessoas querem, no final da conta, as pessoas querem mais do mesmo, Sim. mais isso do que outra coisa, entendeu? Sim, mas eu admiro artistas que correm riscos, como você, né? E outros, assim, que se permitem isso, porque aí você abre mão do seu público, porque às vezes o próprio público rejeita essa mudança, às vezes o próprio público quer mais. Mais uma vez, citando a Zélia Duncan aqui, a Zélia, ela disse, a gente estava jantando um dia, ela disse isso, né? Existem os fãs do sucesso. Não são os Isso. fãs do artista, são os fãs do sucesso. E esses fãs do sucesso querem sempre o novo sucesso igual ao sucesso que você fez antes e não o artista com todos os seus riscos. É exatamente isso. E aí a gente tem que administrar isso, porque querendo ou não é algo que existe, né? A gente, como a minha geração, né? Basicamente, a gente não teve muitos vínculos com essa história de gravadoras, nada disso. Nada que, tipo assim, ter flopado esse disco foi um peito, tive um prejuízo e tive, assim, fiquei triste e fiquei, porque quando o artista não faz show, o artista fica triste, a gente quer fazer show, a gente quer mostrar nosso trabalho. Mas não é nada, tipo assim, catastrófico no sentido, né? Sabe assim, a gente não tem. Assim, a gente se refaz, a gente Sim. se reinventa, entendeu? E você se E reinventou completamente. com Você, certeza. primeiro porque você, ó, a gente já está indo para o fim da live, você nunca abriu mão
da tradição, embora você tenha no primeiro disco buscado gravar o que estava à margem, você nunca rejeitou essa identidade baiana à qual estamos todos submetidos e subsumidos. Sim. Você não rejeitou a indústria do carnaval, você, ao contrário, você se incorporou como margem, como diferencial a essa Uhum. indústria. Fez isso de maneira muito incrível, né? E o próprio single que você gravou com Margareth Menezes, que a gente falou no início, o Arco-Íris do Amor, também foi uma resposta de que você é capaz de ir para lugares onde você quer ir. Sim, exatamente. E isso eu fico muito feliz, porque para mim a carreira é música e relações, sabe? Para mim a música a música talvez seja o lugar final de coisas que a gente vem construindo com relação a afetos, Sim. né? E nessa minha trajetória eu construí muitos afetos. E, por exemplo, quando eu decidi agora gravar um disco chamado Axé, que é um disco que se inspira na música baiana dos anos 90, é uma música que influenciou muito a minha carreira. Eu estava até conversando com o Luciano Matos, jornalista baiano, que a gente, na verdade, por alto preconceito, né, pelo preconceito que o Axé Music veio a ter, né, por ter se tornado uma grande música comercial, e o comercial, digamos assim, se sobrepôs à questão genuinamente musical, né, porque o Axé é um grande ritmo. A música baiana, a música de matriz afro-baiana, afro-brasileira, é uma música incrível. E só que isso ficou um pouco, né, por conta ali do mercado, isso ficou um pouco, e a gente começou a ter um preconceito com relação à nossa música. Quando eu falo preconceito, não era, mas é tipo assim, Márcia, no entrevista, e aí, Márcia, diga aí uma grande referência de uma voz suas influências, uma voz. Aí fala, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Elis Regina, Maria Bethânia. Mas por que não Daniela Mercury? Daniela Mercury é sim uma grande referência, sabe? Na minha carreira, na minha trajetória, do que eu ouvia, sabe, do que me forma enquanto cantora. Sim. Eu acho Daniela Mercury tão foda quando as pessoas. Eu amo Madonna, claro. Mas quando as pessoas falam assim, Madonna é sua diva, eu falo, não, minha diva é Daniela Mercury. Minha diva pop. Ai, maravilhoso, sabe? É Minha nossa, diva coisa pop é Daniela nossa. Mercury. E Definitivamente. minha também, veja só, Sim. sabe? Para mim, ela e Margareth Menezes, ali daquela época, foram realmente duas artistas que me extasiavam. Me Sim. extasiavam quando eu Ma escutava. Margarete, assim, eu sou alucinado. Alucinado. Mas é porque Margarete, ela desde sempre, ela teve um pé nessa cena e um pé fora. Né? Sim, sim, Ela sempre sim, construiu esses dois lugares. Né? Inclusive, eu acho que até pro bem da carreira dela, né? sim. Ela dialogou, que é um pouco o que você faz também hoje em Aham, dia. isso, Você tem esse isso. pé dentro e fora que eu acho muito, muito legal. Então, por isso que eu digo que Daniela é a minha diva pop, porque ela tá mais dentro dessa cena, Tá né? dentro da cena, exatamente, tá dentro da estética pop, de tudo. Isso, exatamente. Mas eu sou alucinado pela Margareth e ela vai estar nessa live dia 2. E pra gente, Ah, e pra gente encerrar, Márcia, eu abri essa música cantando uma música que também é da nossa geração, marcou a nossa memória afetiva. Não é axé music, é um reggae. E que você regravou tão lindamente, eu queria que você encerrasse a live cantando ela e tocando pra gente. vamos, a música do querido Edson Gomes. Edson Gomes. Fazer um show, vai fazer um disco só regravando Edson. Maravilha. Há muito tempo eu queria ter um grande amor como você, que demorou, mas chegou e minha vida se transformou. Todo tormento já passou em minha vida, tudo é amor. Não esperava que eu um dia viesse ser feliz assim, e nem sonhava que eu um dia você viesse me querer assim, pois não havia chance alguma de um dia você ser minha malandrinha. Estou na tua, estás na minha
malandra minha, estou na tua, estás na minha, malandrinha, bora lá! Reggae now, yeah, reggae now. Oh, 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 reggae now, yeah, reggae now. Oh, 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 oh. Uau! Eu dedico essa música a Wagner Moura, meu amigo. Ele ama essa música também. Então eu vou dedicar a ele com a sua voz linda. E salve Edson Gomes. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Força, fé. Espero que em breve a gente se veja e vou acompanhar as outras lives maravilhosas, viu? Tá bom. Muito axé. Fique com Axé, Deus. beijo. Tá. Muito bacana, gente. Eu amo essa mulher. Obrigado a todas e todos vocês que ficaram até aqui na live, caros amigos. O primeiro bloco foi com o Rodrigo França, já está publicado no IGTV. Agora eu encerro com esse papo incrível com Márcia Castro. Busquem o trabalho dela em todas as plataformas. É isso, muito, muito, muito obrigado. E lembrem que todas as lives, caros amigos, estão no meu canal, no YouTube, o canal 5005, tá bom? Um beijo a todas e todos vocês. Axé.